Olá, pupilas e não pupilas, bem-vindas ao nosso segundo episódio do nosso cast. A gente tá meio sem nome ainda, né? Então, mas enfim, como todo mundo tem podcast, a gente vai ter o nosso podcast também, que a gente não é mulher de ficar por baixo. No episódio passado, a gente fez um consultório do amor. Mas vai chamar nosso cast mesmo? Não sei, vamos ver aí, deixa a galera voltar. Por enquanto a gente tá sem nome, a gente pensou em nosso cast. Porque a gente também quer ter um podcast. Ele tem um podcast. O Lindos Cast eu achei interessante também. Alguém mandou assim, chama de Lindos Cast. Aí a gente ficou pensando, Lindos Cast. Ego Trip. Isso que eu ia falar, parece um pouco, né? Mas e se o Lindos for, na verdade, os convidados são lindos? Também pode ser Lindos Cast, um podcast pra resgatar a beleza externa e interna. Não. Lindos Cast, só senta nessa mesa quem for lindo por dentro. E por fora. Por fora não Por fora não necessariamente, né? A gente tá aqui, a gente também não tem muita beleza. Qual foi a terceira opção que ficou meio Pupilos Cast? Podpilas. Podpilas, também achei interessante. Pílulas de conhecimento diário. Mas aí o foco é um público só das pupilas. E se vier não pupilas? Se vier avatar? E se vier gente que nem conhece a gente? Na verdade, a gente quer falar de tudo. A gente quer falar sobre as relações. Porque o que é o nosso projeto aqui, né? A gente, do próprio, quem todo mundo te conhece, né, lindo? Não sei. Nós dois somos entusiastas da saúde, a gente adora estudar saúde, alta performance, neurociência, tudo. E, enfim, agora que a gente tá junto, a gente tem comentado muito, a gente tem conversado muito sobre relacionamento. E como a gente usa sempre, o do próprio, principalmente, ele ama estudar, ele é um cientista. A gente se pegou sempre pensando assim, poxa, a gente busca artigo, a gente usa ciência para montar nossa dieta, a gente usa ciência para montar nosso treino. Será que a gente não pode usar a ciência também para entender as relações humanas? Será que existe um padrão, um fio condutor que explique os comportamentos, que explique por que algumas pessoas conseguem se relacionar com todo mundo, por que alguns relacionamentos dão certo, por que, enfim, nós temos nos debruçado nos últimos meses sobre esses assuntos das relações humanas. Então é disso que a gente quer falar no podcast, trazer a gente também, né? Porque a gente tem várias teorias de o que será que os casais de sucesso fazem em relação às finanças, a várias coisas, né? E você sabe que esse interesse nosso em comum, ele acho que vai há muito tempo, né? Alguém mandou para mim, eu fiz um podcast uma vez sobre fidelidade, que era o mesmo assunto que a gente quer falar, e durante essa gravação desse podcast, você entrou ao vivo, tipo assim, eu estava interessado no tema, trazendo uma convidada falando disso, e você estava interessado no tema... 2017, cara, muito. 2017. Mas eu gostei dessa sua ideia, de repente, da gente fazer um conteúdo focado nisso. É quase como se fossem os papos que a gente tem na cozinha tomando chá, a gente traz pra cá. Também CháCast. Chá com a gente. Chá com a gente! O chá ia ser top, não, mas acho que esse já existe. Não existe? Vê se tem chá aí, mestre Ureta. E outra coisa que você estava falando dessa questão... lembrei uma coisa que eu queria dizer também, pegando o fio condutor que você disse de 2017, que você tem muito conteúdo de relacionamento também, e a gente adora conversar sobre isso, até porque a gente está começando a nossa relação, a gente sempre fica se perguntando vários temas bem polêmicos e profundos, assim, do comportamento humano, a gente vai e baixa artigo, fica debatendo. E uma coisa que o Duprá falou pra mim foi que você fala mais de relacionamento do que de qualquer outra coisa. Pra quem não sabe, eu sou terapeuta Ayurveda, sou dentista. Hoje eu trabalho com Ayurveda, eu tenho um programa de emagrecimento, né? A Semana Detox. Não é, que nem é emagrecimento, quem é pupila aí até pode dar o depoimento, não é só emagrecimento. Motivação, é um programa de hábitos, de mudança de vida, de mudança de estilo de vida. E apesar de eu amar esse tema, acaba que eu falo muito mesmo de relacionamento há muito tempo. Então a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho a minha história pessoal também de relacionamentos que é interessante. Você faz umas 3 caixinhas pelo menos por semana, só disso. Não, todo dia, eu acho. Ô, mestre Kendi, qual câmera a gente pode olhar aqui? Qualquer uma? Tanto faz. Então, beleza. Então tá. Eu tô olhando pra cá. E tem uma outra aqui, né? Não tinha Temos duas. Uma cada um. Enfim, então a gente ama esse assunto, a gente quer fazer o podcast falando disso, né? Nosso começou como consultório do amor e, enfim, vamos continuar. O que a gente decidiu hoje também? Que a gente queria dar alguns passos atrás, falando sobre um conceito que a gente acabou... Foi muita zoeira o último episódio, né? Mas a gente falou muito do VSM. Então, depois a gente acabou a gente discutiu muito isso durante a semana, porque me perguntaram
foi? Alguém me mandou, eu esqueci Não, agora. você a pergunta. começou a pegar a birra do Peguei VSM. birra. Porque assim, ó, o que acontece aqui é só o começo, a ponta do iceberg do que vai acontecer depois da semana inteira lá em casa, tá? Então, só pra vocês ficarem sabendo o trabalho que vocês estão dando. Mas, o que aconteceu é que eu recebi uma mensagem, lembra, de uma seguidora contando a história do VSM. E ela falando que o VSM dela era muito mais alto que o do marido, etc. E contou uma história que não batia muito a história. Aí você já ficou meio com birra do VSM. Aí, na sequência, você recebeu uma mensagem que a pessoa estava interpretando de uma forma, tipo, exagerada o VSM, como se... Ah, lembrei. Ela estava, você lembrou? Ela estava num relacionamento, isso, e falou sobre o VSM. E aí você ficou pé da vida que você falou assim, cara, como que ela tá num relacionamento e falando do valor dela de mercado? Ela não tá no mercado, ela tá num relacionamento. Aí a gente começou a debater. Eu falei, não, linda, mas, cara... Todo mundo tem VSM. Quem tá no mercado, quem não tá. Você falou, então não pode se chamar VSM, porque valor de mercado é quando você tá no mercado. A gente começou a entrar nesse momento, eu recebi de uma seguidora uma mensagem que aí tocou nosso coração. Era uma seguidora de 35 anos, falando que ela fez um curso, e que dentro do curso, o preceptor lá do curso, quem estava dando o curso, falou que não existia VSM em mulheres acima de 35, que o VSM só ia até a idade fértil. Treta. O que faz sentido usando essa nomenclatura. Por mas- isso que eu peguei bode do VSM, né? É valor ser... Explica o que é VSM primeiro pra gente continuar, pra quem não entende. Aí vocês vão entender. Depois escrevam se vocês entendem a birra que eu comecei a ter com a questão. Explica o que é VSM. Primeiro, o VSM, né, a gente vai lembrar de onde ele veio, mas o mais importante é, por que a gente vai falar do VSM? Como a quem explicou no começo, se a gente vai fazer uma dieta, a gente olha para a ciência. Se a gente vai fazer um planejamento de suplementação, você olha para a ciência, mas ninguém olha para a ciência para tratar os comportamentos humanos nas relações. E se você deixar a sua relação à deriva, a briga é a regra. A exceção é dar certo. Então, vale a pena a gente observar. E dentre esses estudos que a gente está falando aqui, as pessoas que pararam para estudar os relacionamentos, eles não tinham uma métrica. O quão interessante você é, como que as pessoas escolhem um parceiro? Não existia uma métrica, né? Não existia um método assim, o parceiro é escolhido porque ele é bonito, porque a cintura e quadril é uma relação X, porque é uma pessoa interessante, que tem recursos financeiros. Não tinha uma métrica. E aí os psicólogos começaram a tentar entender um jeito de estabelecer qual que era a real métrica de você decidir quem que ia acasalar com quem ou se relacionar com alguém. E aí eles criaram esse nome. Inclusive, depois eu trouxe um dos trabalhos aqui, o cara que foi um dos precursores desse VSM é o David Buss, que ele começou a escrever do VSM em 1989, ele já estava começando essa teoria do valor de mercado, né, que ele chama-se de mate value, então é o valor do acasalamento. E aí, só antes de você continuar, Lindo, claro, quero só falar uma coisa. Quando ele fala que se a gente deixa o relacionamento à deriva, a intenção é a briga, é tipo na dieta, por exemplo. Muitas vezes, isso eu vejo muito no meu trabalho, tem gente que pensa que assim, Kim, chega muito pra mim, Kim, eu sou uma fracassada, eu me sinto fracasso, porque eu não consigo abrir uma barra de Milka e comer só 2 tabletinhos. Ou Kim, eu me sinto fracassada porque eu não consigo comprar o hambúrguer e comer só metade, eu não consigo comer só metade do pacotinho de Cheetos, né? Então, muitas vezes, a gente pensa que, então, ou por exemplo, no relacionamento, as pessoas pensam, eu não entendo, todo relacionamento que eu tenho, ele vai sendo conduzido por uma briga, por uma beligerância. Por que eu tô falando isso? Que eu sempre falo para as minhas pacientes no projeto de emagrecimento é que, assim, é a nossa biologia. A sua biologia é comer a barra inteira. A sua biologia é comer o pacote de Cheetos inteiro. A tua biologia é comer o hambúrguer inteiro. Assim, o nosso cérebro é programado para buscar sempre o maior prazer como o menor esforço. E todas as comidas hiperpalatáveis, elas vão oferecer isso. Então, quando você entende como o seu cérebro funciona, você começa a não se cobrar tanto e se sentir frustrado e entender que, assim, não, realmente, não é que eu sou um fracasso da lavoura. aceita que a minha dói biologia é isso, assim, o meu cérebro é programado para eu comer o pacote inteiro. Por isso que uma das coisas que eu faço no meu trabalho também é falar, eu sei que tem várias vertentes, tem várias formas de conduta para dieta. Eu gosto mais da menor exposição a comidas hiperpalatáveis. Eu acho que você faz ali uma limpeza da dopamina. Food porn. Eu acho que você não estimula tanto. Enfim, só pra fazer um gancho que nos relacionamentos também é a mesma coisa, assim, é a nossa biologia ter essa guerra dos sexos. Tipo, você chegar em casa, tem um bolo de chocolate na geladeira, meia-noite, você tá morrendo de fome, estressado, acabou do jornada de trabalho, tipo assim, a chance de você comer é grande. Não, esquece, você vai comer. Então, por isso que assim como na dieta, no treino, é interessante a gente entender a biologia pra gente poder, não diria lutar, é difícil lutar,
100% contra a biologia, é uma força muito grande da natureza. Se Mas preparar, moldar, né? Mas enfim, ter estratégias. montar estratégias. Por isso que é muito interessante. Isso eu aprendi muito com você, Linda. Eu não tinha consciência disso até te conhecer. Eu não tinha essa consciência de que toda relação, ela realmente vai ir para uma guerra. Para a guerra dos sexos. Sim, eu não tinha. Agora, pra mim, tá claro, porque a gente conversa muito sobre isso. Mas isso eu coloco, da mesma forma que eu coloco a dieta, eu falo, caramba, é isso, é a biologia, o nosso cérebro, assim, esse desejo de colocar o outro pra baixo pra ser mais valioso. Mas, enfim, era só esse gancho. Vai, continua. O que é o VSM? Então, mas isso que você falou é exatamente interessantíssimo, porque se a gente não, né, observa alguns pontos objetivos, o relacionamento é uma coisa subjetiva. A gente sabe que ele vai para uma guerra do sexo, e tem uma explicação enorme que a gente não precisa fazer a explicação da guerra do sexo, a gente pode um dia gravar só da guerra do sexo, mas a gente sabe que os relacionamentos tendem a ir para uma guerra do sexo. Existe uma explicação gigantesca por conta disso. Do mesmo jeito que você falou nossa biologia, eu divido a nossa biologia em basicamente 3 grandes vertentes. O nosso hardware, que é aquilo que realmente é a nossa biologia, que a gente trouxe aí na evolução de milhões de anos. O nosso firmware, que seria o intermediário ali, você já consegue, por exemplo, você nasceu com mais receptores de dopamina, menos receptores de dopamina, mais receptores de serotonina, mais receptor de ocitocina, já tem uma tendência a ser mais amoroso, você vê até no seu teste genético. E o nosso software. Cadê o seu teste genético, linda? Aqui na La Prata tem teste genético. Não, você fez há menos de um mês, tá chegando já o teu. É? Não, tem 2 semanas só. Então, pouco tempo. tem menos de um mês. Façam aqui, Momento gente. jabá! Atenção, façam você um que teste. quer fazer lá pra ligue Ó, já. Vale a pena fazer o teste genético. O seu teste genético você faz uma vez na vida e você vai descobrir como que você é. Então é um investimento que vale muito a pena. Eu tô ansiosa pro meu. Você que faz a brincadeira aí que precisa pagar a conta de luz? Você faz essa brincadeira, tipo assim, quando você lança o curso, fala aí que eu preciso pagar minha conta de luz? Não é? Você nunca falou isso? Eu tenho que comprar lá, eu tenho que comprar minhas blusinhas, sustentar meu cabelo e Porque minha ontem pele. eu abri as inscrições do curso de drinks e aí falaram, ele precisa pagar a conta de luz. Eu falei, meu, certeza que isso é alguma piada da Kim, cara. Eu falo comprar leite, pagar meu cabelo, minha pele. Cheirava que veio de você essa Deve ser piadinha, pupila. ser alguma pupila. É humor pupilístico, é humor de pupila. Então vamos lá. Aí, quando a gente fala do software, a gente falou do hardware, do firmware e do software. O software, ele é como se fosse a combinação, né, do seu meio ambiente, da cultura. Então, se você nasceu em 1930, teu comportamento vai ser diferente do que se você nasceu nos anos 2000. Então, o software, ele é muito moldável com a época que você está vivendo, né? Se você está vivendo sei lá, na Califórnia, provavelmente você vai ter um comportamento diferente do que na Arábia Saudita. Então, o software, ele vai moldando também. Então, nós somos aí orientados por essas 3 grandes vertentes. Quando a gente fala em valor de mercado, esse cara que é o David Buzz, ele começou a tentar achar formas objetivas da gente analisar o porquê dentro de uma população de 1000 pessoas, uma mulher se interessaria por determinado homem. Quais eram os pontos que a gente pode olhar e falar, não, putz, aquele homem, ele vai ser mais interessante do que aquele por esses pontos, vamos tentar objetivar isso. E esses caras que estudam relacionamento começaram a tentar objetivar e criaram formas. O cara criou um algoritmo. A primeira coisa que a mulher vê no homem, recursos, proteção, fidelidade. Primeira coisa que o homem vê numa mulher, sinais de saúde, sinais que vai levar uma gestação a termo, sinais de estabilidade emocional, enfim. Eles começaram a tentar, né, freaking out para chegar numa fórmula. E obviamente não chegaram numa fórmula, né, porque a fórmula é infinita. Existem muitas variáveis, mas eles chegaram em um nome desse conceito. E esse conceito chama-se valor sexual de mercado. E esse valor sexual de mercado, ele se resume basicamente em, se você vai para uma população de 1000 pessoas, quantas pessoas se interessariam por você? Ele me perguntou isso, eu falei todas. Foi a primeira coisa que a gente... O valor dela é 10, 100, sei lá, 1000, 10 mil. E aí foi a primeira coisa que a gente foi lapidando. Você falou, se você chegasse num ambiente com 1000 homens, quantos se interessariam por você? Falou 1000? Eu falei todos. Eu achei. Mas o que eu te falei... Humildade é o meu nome. Não, mas o que eu falei, eu já comecei o meu ranço com o VSMA, que eu falei assim, então eu acho que não é bem apenas isso. Eu casaria ou teria um relacionamento sério, porque num contingente de 1000 homens, eu não acho que todos iam querer namorar comigo e casar comigo. Claro que não. Agora, me pegar, sim. Eu não tô dizendo, não tô te Homem desmerecendo. pega qualquer O meu, pessoa. claro que não foi. Não, mas eu concordo, é claro que não. É claro que não, mas tem uma coisa. A maioria das pessoas, dos homens, né? Uma mulher que tem um alto valor de mercado, ela é interessante para
tipo assim, quase 100 realmente por cento dos homens. Se você fosse realmente Que a uma régua festa, baixa, né? talvez 2 pessoas dessas 1.000 não se interessariam, tá? A gente teria aí um aproveitamento de 98%. Isso é um fato. Isso, quando a gente pensa, porque toda vez que a gente pensa em relacionamento, todo mundo, tanto homem quanto mulher, coloca a outra pessoa em 2 caixas. Relacionamento a curto prazo, relacionamento a longo prazo. Então, quando a gente fala em valor sexual de mercado, a gente precisa também falar se é uma relação curto ou longo prazo. É. Isso é curioso, porque é aquele efeito assim, a mulher ela quer um cara fiel, que tenha recursos, que pode ser até um macho beta que lava a louça de casa e limpe o chão da casa, para relacionamento a longo prazo. Mas se ela quiser dar uma fugidinha, ela quer o personal trainer. Então, quando a gente pensa, né, Fale por você. Não, tô falando geral. Tô falando de uma forma geral. Porque a mulher tem essa... Porque muitas mulheres, elas não assumem que elas também têm um critério de relação a curto prazo. A maioria das mulheres, elas... Tipo, o que você fez agora. Não, pra mim é só relacionamento a longo prazo, fale por você. Aí você faz um mix de característica a curto e longo prazo. Mas muitas mulheres, elas veem assim, cara, relacionamento a curto prazo, né? Tem mulheres que a barra de ferramenta para um relacionamento a curto prazo é muito alta. Tipo, só talvez, sei lá, Mick Jagger, né, pegaria uma mulher, algumas mulheres para curto prazo. A gente Mas fez esse exercício lá em casa. a gente fez, ela não passou. Eu falei assim, fala Falei, a banda ninguém. que você mais Foi. gosta, Coldplay. Eu falei, e se Foi. o cara do Coldplay chegasse hoje, gente, mais ou menos já ser solteiro, ela não ia. Eu falei, então tá bom. Zero Não, chance. jantar você falou que ia, Mas não eu não ia mente. pegar ele por uma noite. Justamente que eu pensava, gente, pra que eu vou pegar ele se não Não, vai então ter mas a sua razão entra, né, chulapando essa sua questão do relacionamento a curto prazo. Isso talvez é uma coisa que você possa até fazer um curso com mulheres, tipo assim, como não ter relacionamentos a Como curto prazo. não? Como não pensar a curto prazo. Olha que engraçado, lindo. Eu nunca tive um relacionamento a curto prazo. Então, mas acho que você é uma autoridade nisso, falando sério mesmo. Não é uma coisa Eu fácil. nunca tive. E eu vou te dizer, Ah, cara, isso é muito admirável e este fator, depois a gente vai contar um pouco mais disso. Contou muito para aumentar o seu VSM a longo prazo. Quando eu te coloquei da caixinha de curto prazo para a caixinha de longo prazo, esta informação foi muito importante para que eu te colocasse na caixinha de longo prazo. olha aí, menina. A sua permissividade sexual é baixíssima. É Isso é muito foda para um homem, porque isso dá a certeza ou quase certeza de fidelidade. Isso é um fato muito importante. Eu sei que muitas de vocês devem estar querendo me matar com esse argumento, mas é muito real. Tem também outra coisa que a gente tava debatendo, né? Que o quê? A gente não fala. Não, que você me perguntou se eu achava que o número de parceiros influenciava. pro Nossa, é cara. melhor a gente não entrar nesse assunto nesse A podcast. gente fala Vamos muita voltar treta, pro né? SM. Volta pro vamos voltar VSM. depois. Se vocês quiserem, deixa aí que a gente continua esse A gente papo. precisa, ô, Mestre, que a gente precisa podcast. pôr censura na Kim aqui, velho. Senão ela vai me jogar pra maus lençóis. Você me Quanto dá tempo? ô Doc, você dá uma olhadinha, eu dou um mute aqui no meu. Muta. Tipo, a gente precisa fazer tipo um botão do mood aqui, porque, cara, quanto tempo será que vai durar esse podcast sem cancelamento? Vamos fazer uma aposta. Imagina se tivesse uma câmera do tanto de besteira. Besteira não, acho profunda as nossas análises. Não, super Depois a gente profunda, só escreve que... um livro pra, Cara, ficar, mas pra quem o quer livro é mesmo mais saber. tranquilo, né? Porque aí você também não tá na hora com a pessoa ali, não tem facada no coração, né? É. Mas é que óbvio, linda, a gente também tá falando coisas que são desagradáveis serem faladas, porque muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente foi feito para, né? Muitas vezes o que a gente quer racionalmente ou moralmente entra num certo conflito com a nossa biologia. Então, quando a gente fala alguma coisa que na nossa biologia tem uma coisa que não é aceito hoje, você fala assim, cara, que absurdo falar isso. Que eu acho que é um dos motivos de eu também ter pegado o bode do VSM, né? Foi isso. Então, o VSM é o seu valor sexual. Então, de aí o mercado, VSM, quem então, é o chega. seu valor. Mano, você chegou lá para 1.000 pessoas. Claro, a gente fez um erro uma vez que a gente falou do VSM e eu fiquei refletindo sobre esse erro. A gente falou, se você chega numa balada, quantas pessoas iam querer sair com você? Mas não é numa balada, é quantas pessoas gostariam de ter um relacionamento com você. Que foi a primeira lapidada, então mesmo. Foi a primeira lapidada, que na verdade a gente quis fazer uma coisa fácil de entender e talvez foi um conceito impreciso, uma metáfora imprecisa. Que eu já tava com birra do negócio, aí eu tava começando a... Mas uma coisa que você falou muito interessante sobre o VSM. Bom, o VSM sendo isso, a gente começou a debater o seguinte. Tudo bem, o VSM ele não é um valor de mercado, porque ele também vale para quem não está no mercado. Então você começou a aniquilar a palavra mercado do VSM.
Foi, eu já comecei a ficar com bode do negócio, porque mandaram pra uma pupila muito querida, mandou pra mim na caixinha falando que estou em um relacionamento e me dê dicas pra aumentar o meu VSM. E aí eu entrei, assim, numa viagem com essa pergunta. Eu fiquei horas ali meditando sobre essa pergunta, assim, pô, é uma mulher que tá dentro de uma relação que, teoricamente, dos benefícios de uma relação é a segurança, e ela tá preocupada em aumentar o valor sexual de mercado dela. E eu acho, assim, que só a nomenclatura sexual de mercado já significa que você tá fazendo não necessariamente pra pessoa, como para o mercado, né? Algo que tá externo. E, de fato, sem dúvidas, dentro de uma relação, por exemplo, a gente, lógico, eu sempre vou querer cuidar de mim, tá bonita, tá. Que você me admire de alguma forma, isso é importante. Mas eu não acho que a preocupação deveria ser que eu tenha um alto valor sexual de Para o mercado mercado. e continuar pensando que onde eu chegue, todo mundo esteja interessado em mim. Pelo contrário, acho que quando você tá numa relação, a ideia é você cada vez mais se fechar nessa conexão sozinha com a pessoa. Então já foi o meu primeiro ranço. O segundo foi um caso muito interessante que você recebeu de uma seguidora que ela tem um relacionamento também e olha só como eu comecei a achar que era uma nomenclatura danosa pra mente da mulherada, né? Uma seguidora dele mandou assim: estou terminando com o meu marido porque o valor sexual de mercado dele é menor que o meu. E eu comecei a pressionar ele pra aumentar o valor sexual de mercado, do VSM dele, ele não aguentou e terminou comigo. E ela estava realmente acreditando que esse tinha sido o motivo. Lembra que você falou pra mim? Também foi um ponto deu uma quebrada ali quando você me falou isso, que eu falei, lindo. Pra mim, eu acho que ela deve ter pentelhado pra caramba. E o cara terminou com ela não porque realmente ele vale menos, né? Que aí, e pra gente entender isso, você tem que explicar também essa questão de a gente, dentro da teoria do VSM, da compatibilidade, que a mulher sempre busca o homem de igual, porque tá dentro dessa teoria, pra gente continuar metendo o pau no VSM e eu explicar nesse outro passo. Eu tava falando e percebi que a gente não explicou essa parte. É que, na verdade, se o VSM seria o valor de mercado, quantas pessoas, né, buscam em você, em geral, se você tem um valor, vamos pegar uma escala de 0 a 10. Uma mulher que tem um valor 6, tipo, de 10 homens, 6 gostariam de casar com ela, geralmente, o ideal seria que ela também conseguisse procurar um homem de valor 6. Se por um acaso essa mulher tiver com um homem de valor 4, pode ser que esse relacionamento esteja numa assimetria e role, ou um abuso no sentido, né, de relações, tipo assim, então o cara vai ficar a vida inteira tendo que correr atrás do prejuízo porque a mulher vale bem mais, então o cara tem que fazer tudo, abdica da vida dele inteira, ou geralmente perde-se a admiração. Que isso tá dentro da teoria desse cara. Que tá É a dentro teoria da dele do VSM. a teoria dele do VSM. Mas tem várias lapidações da teoria. Tipo assim, um homem, quando ele sai para um relacionamento a curto prazo, ele geralmente aceita mulheres muito mais baixo no VSM do que ele aceitaria uma mulher para relacionamento a curto prazo. E tem uma outra classificação interessante sobre o VSM, que as mulheres, em geral, todas as mulheres, elas disputam os homens no percentil 20 superior, ou seja, os homens que têm VSM 8 para cima, numa escala de 0 a 10. Então, as mulheres disputariam esse cara. Por isso, inclusive, essa teoria de que as mulheres todas buscam homens no percentil entre 10 a 8, né? Isso faz com que os lugares que tenha poliginia, os lugares que tenham um homem para mais mulheres, então os lugares que tem uma poligamia com, na verdade, o homem sendo poligâmico, são lugares que favorecem muitos homens não terem mulher nenhuma. Porque você acaba, né, focando em poucos homens com VSM muito alto e a maioria dos homens ficam sem mulher nenhuma. E esses homens com VSM muito alto, se eles podem ter mais de uma mulher, se eles são poligâmicos, eles acabam com o mercado. Então, bom, esse conceito do VSM é fantástico porque ele explica muitos comportamentos em muitas sociedades. Só que esse ponto que você colocou é genial, porque ele não é um valor de mercado. Ele não é um valor de mercado, você não tem mercado, você não está no mercado, e dá a conotação realmente que você está no mercado, as pessoas que estão no relacionamento ficam falando mercado, não está no mercado. Tipo essa seguidora que falou, eu tô terminando com meu marido porque o VSM dele diminuiu em relação ao meu. Então, na verdade é a palavra que você falou, né, de relacionamento, então seria um valor do relacionamento. Do relacionamento. Só que a gente também resolveu trocar a palavra sexo, porque ele não é um valor sexual.
Ele é um valor do afeto, porque muitas vezes não é só o sexo que conta, aliás, o sexo conta uma parcela pequena. O que que conta dentro do relacionamento pro VSM? O que que conta no VSM? Tá, é porque eu achei, é palpável você imaginar, se eu chegar num contingente de 1000 pessoas, quantos estariam a fim de mim, mas assim, sendo mais preciso ainda, o que que conta pra mulher? Beleza, inteligência, Peraí, a família? mulher julgando o VSM de um homem? Não, Ou um homem o, julgando o o VSM de homem mulher? julgando a VSM Um da homem mulher, julgando o pra VSM de gente... mulher. Primeira característica Ele que ele dá isso busca... tudo aí no artigo, cara. Ele fala, ele dá uma pincelada. Na verdade, o artigo que eu tô aqui não é nem um artigo específico do VSM, mas é um dos artigos que foram precursores do VSM, que é o valor demográfico do VSM e da autoestima. Esse é um artigo de 2002, que saiu na Personality and Individual Differences. Em 2004 ele foi publicado. Ele foi lançado em 2002 e 2004 ele foi publicado. Então, esse artigo ele traz bastante coisas, que eu vou até colocar algumas coisas na mesa aqui do que ele traz, que algumas coisas a gente já viu que não serve para o dia de hoje, porque ele foi publicado em 2004. Mas, o que um homem, em geral, busca numa mulher como VSM? Primeira característica, isso aí também tem uma teoria gigantesca, depois a gente pode fazer um podcast só o que os homens buscam, o que as mulheres buscam. Mas, em geral, o homem busca sinais físicos, porque isso traduz lá na nossa evolução nos homens das cavernas uma saúde, porque o homem ele tinha pouca probabilidade de realmente deixar os genes aqui. Isso é a teoria do cara do VSM, tá? Isso é a teoria do Dave Buss, que o cara é um evolucionista. Ele faz psicologia evolutiva. Então, o que ele entende? Ele fala assim, bom, para entender um comportamento, se ele realmente está na nossa evolução ou na nossa cultura, eu vou fazer um estudo com diversas culturas. Então esse cara fez um estudo gigantesco com mais de 50 culturas no mundo inteiro. E ele falou assim, se o comportamento se repetir em todas as culturas, independente se o cara vive uma tribo na África ou se o cara está nos Inuits do Alasca, se o mesmo comportamento for viável entre essas pessoas, eu posso concluir que isso está na nossa biologia e não está no nosso comportamento, porque está em todas as culturas. Boa. Então esse cara falou, vou estudar isso para não ter mimimi, para não dizer que eu estou inventando aqui, porque eu quero que seja assim, porque eu sou o patriarcado, entendeu? Então ele já excluiu essa hipótese, que ele falou, cara, vou pesquisar em várias culturas para não ter viés. Então o cara fez um estudo gigantesco para entender o que as pessoas buscavam. Então, qual era a tendência do homem, qual era a tendência da mulher? Então, em todas as culturas, esse cara fez um estudo lindo, gigantesco, que tem que aprofundar, a gente vai falar superficialmente aqui, mas em todas as culturas, os homens tinham um padrão de buscar mulheres que tinham a relação da cintura menor do que o quadril. Em todas as culturas. E aí ele fez um outro estudo, por exemplo, com as capas da Playboy, e ele percebeu que a maioria das capas das Playboys, todas dos Estados Unidos, tinham relação cintura menos de 0,7. Cintura quadril. Entendi. Então ele percebeu assim, pô, tem algum sinal aqui, porque o que significa ser uma capa da Playboy? É uma mulher que vai fazer o cara lá comprar revista e gastar dinheiro. Então é uma mulher que de alguma forma chamou a atenção. Sim. E esse cara começou a fazer mais e mais teorias, são infinitas as teorias e muito bacanas. Mas o que ele percebeu? Que existem características que o homem busca a curto prazo, características a longo prazo. Mulher idem. Então, várias características entram no VSM, a curto e longo prazo. Uma das características que o homem busca, já falamos aqui, beleza. Sinais de jovialidade. Por que jovialidade? Porque lá atrás, uma das coisas mais importantes que o homem buscava era que a mulher fosse fértil. Então, por que a indústria da jovialidade, da juventude, dos cosméticos gira mais de 8 bilhões de dólares por ano? Por quê? Porque as pessoas querem ficar jovens. Por que as mulheres noiam tanto em ficar jovens? Porque elas sinalizam uma coisa muito importante para os homens, que é fertilidade. Então, outra coisa que o homem busca no VSM é sinais de juventude. Isso é uma coisa... Tanto é que quando você olha a escala, por exemplo, as namoradas do Leonardo DiCaprio, o cara com 20 anos namorava uma menina de 20, o cara com 25 namorava uma menina de 22, o cara com 35 namorava uma menina de 23, o cara com 45 namorava uma menina de 24, e o cara com 50 anos voltou para uma menina de 22, Leonardo DiCaprio. Depois peguem aí o gráfico das namoradas do Leonardo DiCaprio, não sou eu que estou falando. Isso mostra uma certa tendência. O Leonardo DiCaprio a gente pode considerar que é um dos homens que tem um super valor de mercado. O cara é conhecido, o cara é rico, o cara é bonito, tipo assim, cara... E o valor de mercado dele só subiu, então? Até certo mais baixo ponto, hoje. sim. Até certo ponto, sim, né? E acho que depois de uma idade, obviamente, o homem não é tipo assim, né, Tutankhamon, né? O cara tem um limite ali quanto a idade também valoriza. Mas o valor de mercado em relação ao homem, a idade do alto valor de mercado do homem é um pouco mais velha, porque é o seguinte, inclusive, isso é um dado bem interessante. Nas culturas que são monogâmicas,
o valor de mercado do homem mais jovem é até mais alto do que nas poligâmicas. Nas poligâmicas, o valor de mercado passa a ser alto do homem quando ele tem muito recurso. Porque as mulheres querem o cara muito, muito, muito rico, que banque 20 mulheres e tal, é o harém. Todas querem o mesmo. Todas querem o mesmo. Então, o homem geralmente está uma idade muito mais avançada para ter muito mais recurso do que o outro. Mas, em geral, o homem tem um alto valor de mercado um pouco mais tarde, porque ele já tem mais recurso, mais reputação, mais aceitação social. Inclusive, isso é uma coisa que ele fala aqui, olha que interessante no artigo. Uma hipótese do artigo, ó. O valor de mercado vai ser maior para pessoas casadas. E olha que interessante, esse cara fala isso nesse artigo, não é do David Buzz esse artigo, mas ele fala, o valor de mercado é maior nas pessoas que são casadas. Por quê? O homem, quando ele é casado, ele sobe muito na hierarquia social, ele é mais aceito, e ele passa a não ser um concorrente do outro homem. Então o outro homem que também pode dar influência para esse, ele acata e abraça, fala, esse cara não vai querer minha mulher porque ele já é casado. Então, em geral, o homem... Será que pra mulher também não? Acende, a mulher acende. É o que ele diz aqui, né? O que você acha? Olha, eu concordo. Não nesse nível aí de científico, né? Mas, por exemplo, eu que trabalho com mulheres, eu acho que para todo mundo que trabalha com mulher, quanto menos você se posicionar como uma ameaça para outras mulheres, mais você vai ter um público feminino. Então, nas minhas redes sociais, por exemplo, eu tenho muito cuidado de nunca aparecer como uma ameaça. Eu tenho muito cuidado de sempre ter mais um estereótipo Qual é o da cuidado que você amiga. faz pra isso? Não, de não ficar sensualizando. Eu pego uma veia mais cômica, eu tento ser engraçada, eu tento ser mais leve, às vezes eu apareço feia, eu faço piada de mim mesma. Então eu não fico assim me levando super a sério, sensualizando demais, tentando me portar de alguma forma que elas se sentiriam ameaçadas. Tá, que eu faço bumbum cream, mas é. A cara dele. Mas é porque o creme é muito bom. Não falei nada, tô quieto, velho. Tá todo Mas mundo ainda rindo aqui no estúdio, eu tô quieto. Mas ainda assim, eu não acho que eu faço de uma forma... Você tá discordando de mim, né? Não, Mas eu tomo por quê? cuidado. Não tô falando nada. Mas Tô enfim. falando com os olhos agora? Tá lindo, deixa eu te... Ai, caraca, o que foi que aconteceu ontem? Ontem teve a gente tá chegando no ponto que a gente se comunica com o olhar. É, os xícaras exóticas. Foi, muito engraçado. Mas enfim, voltando, né? Eu perdi o foco aqui na zoeira. Eu sim, concordo, acho que estar casado... Mas aí é que tá, a gente volta. O VSM sempre me remete ao valor sexual o cara do solteiro. mercado. Não. Então, como por isso que a gente mudou o nome. VSM... Aí que tá. Tá vendo como o nome é ruim? Por isso que a gente mudou o nome. Boa. Então, aí a gente quis mudar a palavra sexual. No final, a gente vai falar que a gente mudou o nome do VSM. A gente vai falar já em um novo nome pra vocês irem acostumando. Mas... O valor sexual também não é um valor... A palavra sexual dentro do VSM também não é uma coisa legal, porque o valor sexual não é só sexual, né? Mas porque tá falando que um homem casado tem um valor sexual maior. Sim, ele tem um valor maior, né? Ele tem valor maior porque ele é mais raro, né? Tipo assim, uma pedra preciosa tem um valor mais raro, né? Uma pedra mais rara tem um valor mais caro do que uma pedra comum, né? Por exemplo, mulher também, né? Ainda tô presa nessa questão de ser casado, né? Sei lá, se você sair pra almoçar com uma amiga e ela é casada ou não casada, muda também. Muda como? Não, muda. Tipo, aqui, vou almoçar com essa minha amiga que eu conheço, ela é casada. Muda pra você, entendi. Entendeu? Claro. Passa mais confiança. Claro, mas eu não diria que é o VSM dela é maior por isso. Não, claro. Eu entendi né? total o que você falou. Aí aumenta a confiança, a confiabilidade. Se eu sair pra almoçar com um homem casado. Sim, não, mais tranquilo. Tranquilo. Ó, e ele fala uma outra coisa aqui que é controversa. O valor... Vamos dar o nome direito agora pra gente falar já o nome novo? Ou a gente vê tudo e fala no final. Não, porque a gente precisa falar sempre do VSM, a gente vai ficar VSM, aí no final vai mudar, a galera vai confundir tudo. O nome que a gente criou, né? Boa parte disso foi uma palavra que eu falei, uma palavra que a Kim falou, porque a gente começou a debater e falou, então não é esse não. A gente chegou numa palavra que chama-se VAR, Valor Afetivo de Relacionamentos. Por quê? Primeiro, o valor não é sexual, ele é do afeto. E segundo lugar também nessa questão, a gente entrou em consideração com aquela senhorita que mandou uma mensagem de 35 anos que a mulher depois que não é mais fértil não tem VSM. Tem VSM, até uma senhorita de 85 anos tem VSM, para quem, né, tá nessa mesma faixa etária e tá buscando também de repente uma parceira, um parceiro. Então o valor é um valor afetivo, não necessariamente envolve sexo. Então o valor é um valor afetivo e o valor não é de mercado, o valor é de relacionamentos. Até porque aí já faria mais sentido que se você é uma pessoa casada, o seu valor afetivo, que aí pode entrar amizade também, sei lá, trabalho, aumenta. Faz muito mais sentido do que dizer que o VSM do mestre Ken de casado aumenta com você.
Fica parecendo que você quer ficar Va- com mais vale- tempo. valemos então, batemos o martelo com isso? Vamos, mas... VAR? É, VAR. continua só pra gente ver como não faz sentido. Tá. né? Valor afetivo de Olha relacionamentos. como faz mais sentido, o valor afetivo... Uma coisa que o cara fala aqui, ó. Hum. O valor afetivo de relacionamentos, ele não fala isso, né? Ele fala o antigo. O valor afetivo de relacionamentos vai declinar com a idade para as mulheres, mas vai aumentar com a idade para os homens. Que a gente também discordou Discordou até certo ponto. Não é Tutankhamon, né? Vambora. Não, por exemplo, você falou pra mim que hoje eu tô com 30, tenho um valor de mercado maior do Isso, que eu com do que 20. você com 20. Ou seja, ele não diminui só. Não é apenas a idade vai e você vai caindo, né? Isso. Uma mulher de, sei lá, uma mulher de 38 anos que é mãe, que também tem essa coisa treta no Não, essa VSM. da mãe você sempre levanta essa Gente, jogada. Vamos lá. Vai. A gente já deu. Eu já cortei essa bola umas 3 vezes, mas eu já sei o que você vai falar. Vai. Também é uma treta nossa. A gente até falou isso no outro episódio, né? Vai. Pra esse cara aí ser mãe, diminui o VSM também, né? Cara, eu acho que pra ele não, acho que pro mundo inteiro, a não ser pro homem imaginário da sua mente. Não, a gente também tem esse outro ponto de conversa que ainda a gente ainda tá maturando. Não é linda, mas é porque você vê o fato de ter filhos pensando no pai já ter um filho. Pra você isso não seria tão impactante. Mas a mãe ter um filho, é o que a gente falou, o amor da mãe é muito apegado. Para um cara que não tem nada a ver com a criança. Esquece o amor entre o cara e a criança. Não existe. Ele nem conhece a criança. Ele conheceu 2 mulheres. As 2 mulheres são iguaizinhas, elas são gêmeas idênticas. Elas têm a mesma personalidade, elas têm o mesmo sorriso, o mesmo humor, a mesma cintura quadril. E aí ele gostou das 2 iguais. Só que uma tem filho e outra não. E o cara é solteiro. Tá, nesse exemplo aí ele escolheu a outra. Então, Tá tipo sem assim, filho. Esse seu exemplo foi golpe baixo, lindo. Porque isso não vai existir na vida. não, mas a gente tá fazendo ciência aqui falada, né? Não, e aí ficou bem claro que eu tô sendo retardada. Mas, não, é que eu realmente... não, agora eu fiquei sem argumentos também. Não, nesse teu exemplo aí, de fato, é que a gente sempre, pra quem não sabe, é que a gente sempre, no último episódio, perguntaram se ter filho diminui o valor de mercado de uma mulher, né? E eu discordei. Mas eu tenho, Assim, isso também é uma teoria Eu do não sei Buzz, se eu tá? discordo também O por Buzz fala isso, emoção. o Buzz Que aí eu fala. fico pode ser por Ó, emoção, que mexe vamos com meus pensar o sentimentos, seguinte. que eu não gosto, tipo, de pensar. Pro homem, o corpo é importante? É. Ter filho deixa o corpo mais bonito ou mais feio? Hoje em dia também depende, né? Não depende. Eu sou cirurgião plástico, eu recebo mulheres que acabaram de engravidar todos os meses. Eu nunca vi uma mulher que tá com o corpo assim, Melhor nunca vi. pós-gravidez. Ela pode estar, tipo, no mesmo nível. Aliás, tem vários, né? Eu me lembro quando a Thaís Helf teve o primeiro filho. Ela veio aqui, nossa, meu corpo tá acabado, minha barriga. Meu, tava, tipo, idêntica, não mudou nada. Eu já vi mulheres ficarem idênticas. Uhum. Agora, eu nunca vi uma mulher, tipo assim, melhorar, vir com um corpo melhor depois de uma gestação. Tá. A regra é peito cair, barriga ficar flácida, a pele ficar flácida, estria no peito. Tipo, essa é a regra. Não acontece com todo mundo. Algumas são mais, né, talvez sortudas, outras são cuidadosas, tem um pouco de tudo. Né? Genética, né? Genética, quanto vai engordar na gestação, quanto não vai, em qual o tamanho da criança, qual o peso ao nascer, porque isso também faz a distensão da barriga. Se tiver gêmeos, pior mais ainda. Enfim, em geral, uma mulher que teve filho acaba tendo, assim, claramente uma consequência no seu corpo. Isso para o homem é mais atraente ou menos atraente? Menos. Mas posso falar de coração? Coração, meu terapeuta pode confirmar isso. Eu acreditava mesmo nisso. Agora eu tô mudando de ideia aqui agora nesse minuto. Eu realmente acreditava que ter filho deixa o VSM mais alto. Inclusive, antes de eu me divorciar, eu já sabia que eu não queria mais estar casada. Eu já tinha decidido que ia separar. E eu cogitei engravidar pra ter o filho. Juro que eu pensei isso. My God. Eu pensei isso. Eu pensei assim, cara, eu vou ter filho, porque pelo menos eu dou check. O que eu... A mentalidade... Não, mas aí não é para aumentar o seu VSM. Você queria dar um check para ter a segurança que a sua missão estava cumprida. Não tinha a ver com o VSM isso. Cara, pô, você ter um filho é tipo Mas então, assim... isso pra mim era mais importante do que pensar se eu ia encontrar ou não alguém, entendeu? Então, Então eu porque era pensava assim- insegurança de que se você não encontrasse nenhum cara que pudesse ter filho, cara, eu só encontro uns putas Zé Mané na minha vida que eu não quero ter filho, cara, pelo menos filho eu já fiz, posso encontrar um babacão lá e ficar só pra me divertir.
Então, era isso que eu Então, mas aí você queria Não. aliviar a tua missão, você não queria aumentar a tua VSM. Mas se fosse uma coisa que eu conscientemente achasse que ia acabar com o meu VSM, eu não ia cogitar ter filho. Mas é que você se garante, você treina, você fala, daqui a pouco eu tô no corpinho em ordem, tem um filhinho aqui, acabou, resolveu. Sei lá, enfim. Você Check. confia no teu. Eu ia falar no saco, não, você confia no teu taco. Não tem taco nem saco, eu confio em você. Pode ser também. Então é o seguinte. Terapia aqui ao vivo, né? Rastreando a origem dos sentimentos. Pode ser isso também, mas eu realmente cogitei isso. Tá. Tive um lapso. Mas eu não acho que foi por conta do seu VSM, eu acho que foi por conta da sua missão. E aí você não pensou. Não, eu tinha isso, eu sempre pensei, eu penso até hoje ainda, assim, né? Que. Eu acho que filho pra mulher é uma coisa. É como algo que você tem que viver. Não, mas eu também penso isso. O lance é, essa é a sua missão, não tem nada a ver com o VSM. Né? Mas certamente, então, no mínimo eu não achava que destruiu o meu VSM. Ou no mínimo você se garante a ponto de, se baixar 1, 2 pontos, você ainda tá com o VSM alto e arruma um Zé Mané. Ia dar, né? Né? Pode ser, Lina, eu vou te dar essa, você ganhou, ponto. 1-0. Ó, é o que ele fala aqui, ó. A autoestima vai ser maior naquelas pessoas que percebem o seu valor, obviamente o valor afetivo de relacionamento, não o VSM, e quem gasta menos esforço em aumentar o seu valor. Meio que óbvio, né? Uhum. Eu concordei com essa afirmação. Tipo, o quanto você acha que o seu valor de mercado ou o seu valor afetivo de relacionamento é grande, é tua autoestima. Sim, e isso aí tem dois problemas, a gente até conversou também muito sobre isso. Sim. Que homem tem uma tendência a calcular o valor afetivo de relacionamento dele muito, muito acima, né? Essa semana passada eu cheguei pra ele, eu levei uma amiga num lugar que tinha um amigo meu. E assim, essa minha amiga, ela é novinha, ela tem tipo 25 anos, e o meu amigo tem uns mais de 50, né? E enfim, a idade conta. Se bem que na idade pro homem não conta tanto, né? Um parênteses Não, dentro do parênteses mas que eu vou pela contar. coisa que você contou, não tinha nenhuma conotação ali que eles... Não, zero. A gente tava num almoço, uma coisa de trabalho, algo super normal. E esse meu amigo começou a chavecar muito a minha amiga. E eu cheguei chocada pra ele. Eu falei assim, lindo, foi muito interessante pra mim ver. Pra mim, hoje, foi tipo uma experiência antropológica, pitoresca, ver que o homem realmente calcula o valor afetivo de relacionamento dele errado, assim. Porque se esse meu amigo percebesse, ele ia ver como tava constrangedor ele chavecando a minha amiga novinha lá na mesa do almoço pra todo mundo ver. O cara é um animal. Tem que segurar E ele. homem faz muito isso, Mas né, tem um às motivo, vezes. tem um motivo. Evolutivo. Você me contou, conta Esse pra é do galera. nosso hardware. O que acontece? O homem, a regra do homem, ele é ser rejeitado. Ele é obrigado a tentar tudo, sempre achar que ele vai ser, né, que ele tem uma chance de vingar, porque a regra é rejeição. Se você pega, por exemplo, um dado do Tinder, o homem, ele é rejeitado em 80%, 90% das vezes. Ele quase nunca recebe o match. Ele dá match em vários, ele dá, na verdade, gostei, like em vários, e ele recebe match em menos de 1% dos likes que ele dá. Uhum. As mulheres, ao contrário. As mulheres, elas têm uma taxa gigantesca. 1, 2 likes que elas dão, match. Então, o homem, por si só, ele é muito mais rejeitado. A rejeição para o homem é regra, ele tem que tentar. E como o homem tem a questão da incerteza paternal, é um conceito muito importante para a gente entender várias coisas. Tipo, o homem, ele não sabe se o gene dele vai ficar aqui. Você olha a tua barriguinha ali, você sabe que o seu gene vai ficar aqui, o cara não sabe. E ele não sabe se por acaso naquela noite que você estava fértil, não foi ele que dormiu com você, né? Na época das cavernas. Então ele tem incerteza paternal. Ele é obrigado a tentar muito mais, porque ele é filtrado, ele é rejeitado e ele tem incerteza paternal. Então ele tem que ter uma autoestima muito alta para ele não se abalar e ficar tentando o tempo inteiro, evolutivamente falando. Uhum. E isso faz com que o homem ele tem que ser meio sem noção, nesse sentido. Ele tem que ser meio sem noção, ele tem que achar que ele está sempre abafando, e se ele tomar uma rejeição lá, ele não fica tão preocupado, porque ele tem que realmente tentar de novo. Então imagina esse homem aí que você deu exemplo de 50 e poucos anos, né? Se ele precisasse deixar os genes dele aqui, e se ele se abalasse com o VSM dele, acabou a possibilidade de deixar os genes aqui. Ele não teve filho ainda, ele está desesperado, a missão dele chegando ao final, né? Ele pode ter filho, sei lá, homem até uns 60, já está numa idade onde provavelmente ele já está baixando aí motilidade de espermatozoide e tal. Então ele é obrigado a ter essa autoestima alta para ele ir atrás disso. Então faz parte aí do processo. Esse é o primeiro exemplo que eu lembrei, já que você falou da pessoa que tem consciência do VSM, que às vezes a pessoa fica inconsciente e o homem calcula errado. E o segundo exemplo que eu vejo também
é que às vezes uma mulher que tinha um VSM muito alto e tem consciência, tipo, uma mulher que é muito gata, que poderia ter o homem que ela quisesse, ela sempre foi bajulada, sempre os caras fizeram tudo pra ela. E ela vai passando de um ponto da vida que o valor afetivo dela vai diminuindo e ela continua Nossa, muito. esperando. Ela tem aquele padrão que ela vai encontrar o cara mais top, o cara vai fazer tudo pra ela e ela vai ficando só e só e só. Porque ela não tá conectada com a realidade do que ela é, né? Por exemplo, eu tava conversando até com uma seguidora minha esses tempos, que ela tá quase com 40 anos, e ela tava namorando um cara de 22, terminou, e, enfim, ela tava meio que querendo, ainda, ela tá nessa pegada de querer um cara muito novinho, só que assim, ela quer um cara novinho, bem sucedido, tipo, o cara novinho no topo da cadeia alimentar, né? E ela já não tem mais o VSM lá em cima, É, porque assim, ela tá batendo nos 44 segundos do tempo pra ter filho, né? então, tipo, ela quer ter filho e tal. Então, assim, às vezes, isso também é interessante a gente entender e ter essa consciência, até pra você saber o que buscar, o que esperar e ter um relacionamento mais bem sucedido. E, tipo, você tem que estar sempre muito conectado com a realidade. Pô, a gente, mulher, né? Infelizmente, hoje, eu sei que tem vários métodos, a gente pode sempre tentar engravidar, mas quanto antes, melhor, mais seguro, né? Você tem um podcast bem legal com um cara sobre fertilização, né? No DuplaCast. Quem quiser, vai lá assistir. Mas quando conhecimento é poder, quando você tem consciência da situação que você tá na vida, né? Você consegue selecionar alguém melhor. Então, assim, essa minha seguidora, eu conheço alguns casos desse tipo. Às vezes a pessoa vai perder os anos ali gloriosos pra ela encontrar um parceiro legal, formar uma família, porque ela tá viajando na maionese. Ela não se tocou que o time passou. Talvez ela com 22 podia realmente ficar com esse cara top de 22, mas hoje ela não é mais aquela menina de Nossa, 22 linda, você que sabe um que dia ela foi. você tá falando isso, eu vi hoje um post de uma cirurgiã que ela postou a Carla Bruni, lembra a Carla Bruni? Sim, Que era... linda. A mulher do... Cara, não, ela postou a transformação da beleza, tipo, em poucos anos, é impressionante a mudança, tipo, eu vou ver se eu acho esse post enquanto a gente tá se falando, cara, é impressionante, em poucos anos, Que ela envelheceu. ela envelheceu, ela é outra pessoa. E aí o seguinte, isso que você tá falando é muito válido para todo mundo, mas é mais intenso para aquelas mulheres que se baseiam muito na beleza. Porque a beleza, ela vai se perdendo com o passar do tempo, principalmente os sinais de jovialidade. Então, quando os sinais de jovialidade é parte mor do VAR, essas mulheres sofrem muito. Então, o VAR, ele tem que ser uma mistura de sinais de jovialidade, mas você, ao mesmo tempo que esses sinais vão sumindo, você vai aumentando conhecimento, sabedoria e um monte de coisa na tua vida que você vai aumentando teu VAR. Porque senão você vai bater com o carro de frente pro muro a 160 por hora. Que é, inclusive, uma conversa que a gente tem muito, né? Por exemplo, eu falo isso muito até no meu curso para as minhas pacientes, para as minhas pupilas, que na vida, uma parte muito legal de você ir amadurecendo é você ir cumprindo as missões da vida e entendendo que Ó, olha isso. Olha como linda. ela era. Olha isso. Olha ela aqui com o Sarkozy. Aham. Ela aqui e ela aqui. Nossa, mas ela botou bastante ácido. Nossa, Não, mas ela se fez bastante procedimento, Cara, né? fez, deve ter tomado Venvanse, não sei. Caraca. Eu não acompanhei a história dela, não só. Não, Eu só ouvi uma música que ela canta, sei lá, esse final de semana. Tem violão aí, traz violão aí, direita. Mas, enfim, só voltando. Tá instalado na realidade. Então, por exemplo, quando a gente é criança, você é criança da família, ok, você vai ser um pouco mais mimada, você vai ter um pouco mais de permissividade pra fazer besteira. Quando você é adolescente, você é o adolescente da casa. Então, você tem o perdão da burrice da idade. Você pode ser um pouco mais bobo, cometer alguns erros. Depois você entra na fase adulta, você tem que começar a trabalhar, produzir algum dinheiro. Você já não tem aquele perdão da juventude, você tem que ser mais responsável. As pessoas não vão compreender mais que você faz tantos erros. Depois você casa, e aí você é mãe, aí você não é mais aquela menina novinha da balada. Você é mãe, você tá ocupando outro espaço. Aí você vai ficando mais inteligente. Então, assim, ir construindo essas fases da nossa vida ajuda a gente, principalmente mulher, ajuda muito a gente estar bem instalada na realidade e não ficar sofrendo que o tempo tá passando. Cara, Hoje, você por tá exemplo, falando uma coisa muito interessante, cara. Muito. Tipo, hoje eu... mês passado, eu trabalho com o pessoal da UXia, beijo, Sandra, que eles são de Portugal. E eles têm uma filha, eles têm uma empresa que é uma importadora, e eles têm uma filha que tem 20 anos. E ela tava aqui sozinha no Brasil, eu saí com ela alguns dias, eu trabalho com os pais dela, amo a família deles, e eu levei ela pra balada, lindo. E assim, foi engraçado pra mim.
Hoje eu tô com 30 anos, eu tenho meu trabalho, eu me sustento, graças a Deus eu tenho um produto que é muito bem sucedido, eu amo o que eu faço, eu tô em outra fase da vida. Mas foi engraçado ir pra balada com ela, porque, tipo, ela tem 20 anos, ela tem aquela energia do jovem, sabe? E ela lá flertando, e eu ali na balada me sentindo meio mãe dela. Eu tava cansada já, queria estar em casa dormindo pra acordar pra treinar no dia seguinte, mas eu com 20 anos eu ia estar igual a ela, com aquela sede de viver. Só que como eu fui envelhecendo e amadurecendo isso na minha vida, entendendo que hoje eu ocupo outro espaço na sociedade. Eu não sou mais a menina de 20 anos que vai pra balada. Hoje eu sou eu, tenho 30, tal, tô trabalhando, acordo cedo, eu sou outra pessoa, eu vivo em outra pegada. Então, como eu tô muito instalada na realidade, eu consigo, por exemplo, ver a Joana, sair com ela, achar engraçado, dar risada. Eu não me sinto competindo com ela. Ela é jovem, tá? Até cheia de... Eu tenho colágeno ainda também, mas ela, assim, é diferente. Então eu fiquei pensando, nesse dia que eu fui com ela pra balada, eu fiquei vendo ela se divertindo, eu tava achando gostoso assistir. Eu lembrei de mim quando eu era jovem, mas com desprendimento, assim, sem sofrer, sem saudosismo. Ai, como eu queria ser jovem. Achei legal e eu amo que eu tô nessa minha nova fase. E eu acho que na vida é muito Pra mim, o importante. CVC me aumentou. Se eu conhecesse a Kim, irmã gêmea da outra Kim, sendo uma igual como é que ela chama? Essa menina de 20 A anos? Joana. A Joana. Se eu conhecesse uma Kim que tem essa mesma pegada da Joana, irmã gêmea da Kim de hoje, o VCM é mais alto pra mim da Kim de hoje. Por isso que também. O VCM, a gente não pode falar de GSM, É o nem. VAR, é o O valor VAR. afetivo de relacionamento. O VAR, o seu VAR é muito mais alto hoje, mas o VAR ele também depende do olhar do observador. Tem É, essa. Tem lógico. essa. Um cara que é dono de balada, que tem pra balada de quinta domingo, Exato, fala assim, exato. puta mina chata, não gosta de ir pra balada, fica reclamando aqui, quer dormir cedo pra Corpo treinar. mole. Corpo mole! É, então, só pra concluir, eu acho que a gente tem pra mulher principalmente, porque homem, igual você falou aí, né, o VSM do homem, ele aumenta com o que ele conquista, com o intelecto, com as posses, se o cara é mais bem sucedido. Pra mulher, a beleza é muito importante, assim. Então, assim, se a gente fica muito apegada só a isso, cara, você Nossa. adoece da Não, e mente. você me Você... fez lembrar, assim, as primeiras vezes que eu comecei a perceber isso foi muito, muito mais com a vida prática do que com os estudos, né? Essa questão do VAR das mulheres. O que foi muito curioso eu tinha algumas amigas, né, que a gente tocava em banda e tal, amigas que conseguiam, cara, tipo, elas eram convidadas para tudo, ingresso para tudo, todas as baladas, todas as coisas, hypes, todos os lançamentos, tudo, as pessoas eram convidadas. Aí começaram a ficar mais velhas, ficarem mais velhas, ficarem mais velhas. Tipo, provavelmente novas, né, pessoas iguaizinhas a elas surgiram com a mesma categoria de ser, vamos ajudar a marca aqui, vamos fazer aquilo, e elas acabaram, tipo assim, saindo um pouco desse hype. Elas, claro, ainda são convidadas para um monte de coisa e tal, mas saíram do hype, que era basicamente o que estava na moda. E aí eu percebi, algumas dessas souberam aproveitar isso e fazer um business com maturidade da vez, e outras não conseguiram entender e ficam tentando, tipo, resgatar o que era antes, né? Então não viram essa chave, né? Isso eu tô falando um exemplo básico de como provavelmente, né, esses homens que convidavam para festas, para eventos, para inaugurações, esses caras, né, convidavam pelo VAR. Né? O VAR delas para estar lá para ser, né, garota modelo de alguma coisa. E como provavelmente elas, né, envelheceram, hoje eu tô com quase 40, e elas são da minha idade, como elas envelheceram, provavelmente esses caras continuam convidando meninas de 22, Sim. 21. Então isso me mostrou com a vida, assim, que é muito importante a gente entender esse conceito, e o VAR é muito legal para a gente não ficar, né, pegando bode dele, mas entender como que a gente pode manter um VAR legal, um valor afetivo de relacionamento legal, com vários critérios, e não só se prender na jovialidade, não só se prender na beleza, não só se prender nos recursos para o homem, porque se o cara perde tudo, ele perde todo o VAR. Não, se ele for um cara idôneo, se ele for um cara moral, se ele for um cara que tem um shape legal, cuida da saúde e tem um bom intelecto, né, uma estabilidade emocional, isso tudo conta. Então é muito interessante a gente perceber que esse conceito do VAR pode ajudar a gente a não chegar com 40, 50 anos, cara, com a autoestima completamente, né, quebrada. E tem uma crise da meia-idade que muita gente tem, né? É isso, linda. Eu acho que a gente podia Não, encerrar por hoje, vamos. porque a gente já falou bastante aqui, né? Tem muito assunto pela frente para a gente abordar. A gente precisa falar mais das questões das pastas curto e longo prazo.
Precisamos Não, falar tem mais muita da coisa. permissividade sexual, que foi um assunto que rolou aqui, a gente, né, fingiu, colocou ele para baixo do tapete. O que mais que você quer falar nos próximos? Caraca, tava na ponta da língua. Eu tenho uma coisa pra falar do VSM. Então fala. Não consigo lembrar agora. Do VAR. Do VAR. Não, Do eu queria VAR. falar Queria do aproveitar VSM. e até tirar uma dúvida que acho que pode ser de muita gente. Como a gente pode saber separar o VAR da autoestima? Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo daquela pergunta da mulher casada que a Kim Aham. mencionou. Às vezes, talvez não era o VAR dela que ela precisava aumentar, e sim a autoestima. Boa. Assim como os homens que você mencionou, eles têm a autoestima muito maior do que o VAR. Como é Sim. que a gente sabe separar? Sim, perfeito. Olha, cara, que pergunta linda. Legal. Geralmente, o VAR, ele, às vezes, a grande maioria das vezes, está atrelado à autoestima, né? Quanto maior você percebe o seu VAR que ele é real, mais você realmente tem autoestima e você percebe que você também tem resultados com isso. Quanto maior o teu VAR, mais resultados você vai ter. Mas o cara que tem baixa autoestima ou a mulher que tem baixa autoestima, ele percebe o VAR ou ela percebe o VAR mais baixo do que ele é. Isso é muito problemático, porque o tempo inteiro ele vai precisar. Se ele tiver esse conceito mais objetivo, isso inclusive ajuda ele a entender que ele pode ter uma autoestima maior. Porque quanto mais subjetivo é o VAR, menos ele entende que ele precisa valorizar, né? Então você tem um valor ali que você acha que é um valor baixo, mas você começa, pô, mas eu tenho um shape maneiro, tenho um shape legal, eu me cuido, eu sou uma pessoa, pô, intelectual, sou uma pessoa que, pô, sei conversar de tudo, sou uma pessoa que tem um bom humor, eu sou um homem que tem um carinho, que tem um afeto, que, cara, consigo ter uma relação, depois a gente pode falar até dos tipos, né, de apegos e etc, de attachment. Então, Não, ela já é que animou. essa questão dos perfis que as pessoas se apegam dentro do relacionamento, ela vai influenciar também nessa questão da autoestima. Porque, por exemplo, tem um perfil de forma de você. Tem uma teoria de que existem 3 perfis de apego, né? Tem gente que é mais seguro, tem gente que é o evitador, aquela pessoa que ela tem um problema de ter relacionamento, é aquele cara que ele nunca consegue namorar ninguém. Ele pega a mulher, depois, quando o negócio tá ficando sério, ele pega bode, não quer mais saber. E tem um perfil que eles chamam de ansioso. É aquela pessoa que ela entra no relacionamento, ela já começa a pensar assim, ai, que vai acabar, e se ele não gostar de mim, é inseguro. Por que eu tô falando tudo isso? Essas pessoas, elas, dentro do relacionamento, parece que elas têm uma autoestima mais baixa, porque ela sempre acha que o cara vai largar ela, que ele vai encontrar alguém mais Os ansiosos. interessante. É, Sim. então essa questão da autoestima tem várias camadas mesmo. E mais uma coisa que eu lembrei. O meu terapeuta até, ele tem uma teoria, ele tem um curso até, um dia a gente pode chamar ele, de que a autoestima baixa é um transtorno psiquiátrico. Tipo, trabalhando com pessoas, ele fala Chegou isso, assim. nessa conclusão. Assim, não é uma coisa cientificamente comprovada, mas ele, trabalhando lá na clínica dele, ele fala. E ele fez um negócio muito legal, que é tipo toda uma síndrome da baixa autoestima. Legal. Que talvez seja um transtorno mesmo psicológico, uma coisa psiquiátrica que algumas pessoas têm. Não assim. diria toda, mas eu acho que a pessoa que tem a baixa autoestima mesmo, né? Ele deve ter feito alguns critérios diagnósticos. Né? Não, tem lá Entrou uma no teoria. critério diagnóstico lá, com certeza deve ter tipo um transtorno mesmo, que pode ser que mais pra frente seja até reconhecido. Aliás, os transtornos, né, psiquiátricos, eles são repetições de padrões que você coloca numa pasta para saber tratar de um determinado jeito, mas baixa autoestima com certeza deve ser isso. Fala. Não, acho que uma forma também de saber a diferença entre autoestima baixo alta e o VAR é a validação externa, né, também. Afinal, né, é justamente o valor que você tem para aquela trupe a qual você se apresenta, porque não adianta nada a gente pensar, vamos imaginar, né, se a gente, você mesmo falou isso, quando você foi morar na Alemanha, o seu VAR lá subiu, porque lá só tinha loira e você era diferentona, então seu VAR lá subiu, você contou isso. Então depende muito também da trupe que você tá, né? Aquela velha história, em terra de cego quem tem o olho é rei, né? Então muitas vezes, né, você tem baixa autoestima porque tá circulando no lugar errado. Eu até dei esse exemplo, acho que no outro episódio, né? Se eu for, por exemplo, vamos imaginar que eu tô num festival de gastronomia. Pô, cara, eu não posso comer leite, não posso comer soja, não posso comer grão, não posso... Tipo assim, os caras vão falar, meu, esse cara é um chato de galoche. Quem que trouxe esse chato aqui, né? E meu VAR vai, descer lá pro final da fila, né? Vou entrar na repescagem. Agora, se eu vou num lugar que todo mundo gosta, né, das nossas coisas que a gente fala, vamos num lugar só de alimentação saudável, pô, é outra história. Então depende também muito, as pessoas que têm baixa autoestima, vale muito pensar quem é o observador que importa para julgar o seu VAR. O que você ia falar? Concordo. Não, que eu tinha lembrado, assim, a gente tá encerrando já, mas é que nessa questão que ele fala aí, uma das coisas que ele fala do VSM é que pro homem, às vezes,
na teoria do VSM, né? As mulheres mais jovens acabam se relacionando com homens mais velhos, porque o homem mais velho, ele teve tempo de conquistar tudo aquilo que importa para uma mulher. Patrimônio, sabedoria, tudo que importa pra mulher demanda tempo. Por isso que o homem mais velho vale mais que um homem mais jovem, Sim. né? Ao contrário da mulher, já que homem dá muito mais valor à beleza e à fertilidade, a mulher mais jovem vale mais, o homem mais velho vale mais. Mas, qual que é o ponto que você falou de Alemanha? E eu lembrei, uma das coisas que eu fiquei muito chocada quando eu fui pra Alemanha, fiquei chocada quando eu fui pra Alemanha, foi eu me deparei com uma forma completamente diferente de relacionamento entre homem e mulher lá. Lá na Alemanha não é aceito socialmente homem muito mais velho com mulher mais nova. Tipo assim, zero chance, zero na Alemanha de um cara de A diferença 55 de idade é menor, né? cogitar que uma mulher de 25 vai querer ficar com ele. Assim, esquece, na Alemanha, dentro da sociedade, cara, pode ter um alemão que viaja e vem pra cá e pega uma novinha, mas lá dentro não. Então, todos os meus amigos alemães, todos, as pessoas que eu conhecia na academia, o pessoal do meu estúdio de yoga, todo mundo se relacionava ali, no máximo 2 anos de diferença, e o que era muito comum que eu vi lá, a minha melhor amiga, ela é 2 anos mais velha que o marido, e mais 2 amigas minhas que eram do meu círculo, né, a gente não era super íntima, mas uma era 1 ano e a outra era 3 anos mais velha que o marido. As pessoas casam mais lá do que aqui, você acha? Lá existe muito incentivo do governo pra casar, né, então assim, outro ponto, na Alemanha, culturalmente, quando você faz 18 anos, cara, você vai embora de casa, não tem isso de ficar morando até os 30 anos com os pais. Então, quando as pessoas namoram, geralmente as pessoas saem de casa muito cedo, vão dividir apartamento com um amigo, porque quando você é jovem, você é pobre. E aí, se você namora, pra que você vai dividir apartamento com um amigo se você pode dividir com um namorado? Aí Então, já vai morar junto. então as pessoas lá têm muito hábito de morar junto e aí casa logo, porque lá tem muito incentivo fiscal né? para que as Curti pessoas isso. casem. Então, eu acho que isso aí é Mas fonte, vozes da minha cabeça, né? Tipo, eu que observo, talvez se for olhar os dados eu esteja Pode errada. ser errado, mas isso que você falou já justificaria uma diferença menor entre homem e mulher, porque todos os homens, né, estariam casados e, em geral, quem acaba rompendo essa regra é o próprio homem. Então, se o homem muito mais velho está solteirão, ele vai chegar na menininha, às vezes ele tem um VAR maior e às vezes acontece dele, né, tirar uma mulher jovem do mercado que era para um cara perto da idade dela. É uma boa teoria. Entendeu? Aí Agora, o cara uma vai coisa eu começar. também vejo lá, as mulheres lá não gostam de homem mais velho. Elas têm um preconceito, assim. Pode ser isso Tipo, também. elas gostam do homem. E isso eu tô achando que tá mudando no Brasil, lindo. Você não acha? Não. Eu tenho muita amiga que tá Não ficando acho com um não. menino mais novo. Que tá. Não. Muita. Mas sabe por quê? Mas isso. Elas isso... adoram sabe os por quê? novinhos. Cara, esse seu ponto foi fenômeno, mas a gente vai ter que deixar para um outro episódio. Mas você sabe por quê? Não. Porque hoje, com o crescimento do poder feminino, nós temos a mulher agora com recursos. O que a mulher buscava num homem para longo prazo? Recurso, fidelidade, que ele ia apoiar na criação, na cria, etc. Se você tem recurso, se você tem proteção, porque você não precisa mais da proteção do cara, você troca as características de um homem a longo prazo para um homem a curto prazo. Você quer um homem que tenha boa genética, que seja um bom provedor de genes espermatozoide, que é o novinho, sarado personal trainer. Esse é um assunto para o próximo episódio, senhoras e senhores. Mestre Quente está no mercado, vai falar para nós. Não, eu tô anotando aqui, vou tirar várias. Vou deixar para fazer depois no próximo episódio. Mas acho que é legal, como a gente já vai encerrar, fazer uma provocação para um próximo, aproveitando que rolou agora aí a parada do orgulho LGBT, se o valor de mercado muda para esse público. Isso é muito interessante. Cara. E você sabe que o que o homem busca numa mulher é muito parecido com o que um homem homossexual busca num homem. A gente vai falar mais legal, disso. Acho legal São de falar. pontos importantíssimos. Faz sentido, por isso Muda. que eles são tão bonitos. Não. Lá no Rio de Janeiro, a praia, Isso. a parte mais bonita da Exatamente. praia. Mas, inclusive eles tiraram algumas questões, que depois a gente pode falar num episódio que os homens buscam, mas eles tiraram algumas questões, mas a beleza eles aumentaram a prioridade. Os homossexuais, em geral, valorizam muito a beleza física e a jovialidade, mas é um assunto para o próximo episódio, vamos embora. Bom, lindo! Obrigada, eu amei. Ficou lindo os cast, afinal? Não sei, votem Deixa a galera aí. votar. Pupilas e não pupilos, muito obrigada por mais episódio. Mestre Kendi, Ureta. A gente se vê no próximo e... se inscrevam no canal, deixa o like, comenta qualquer coisa que eu sou... pra aumentar o meu VAR aqui com o lindo. Até a próxima, senhores. Tchau.